A pesquisa que eu vou mencionar agora foi mostrada numa série de documentários cujo título foi traduzido em português como Lavagem Cerebral, no primeiro episódio, O Paradoxo da Igualdade. Eu vou deixar linkado ou aqui em cima ou aqui embaixo para vocês assistirem. Todo mundo sabe que existe hoje no mercado uma tendência, um fenômeno que distribui os sexos entre categorias diferentes de profissões. E o discurso majoritário que se ouve hoje na mídia é que esse fenômeno seria causado principalmente por uma atitude sexista não somente da sociedade em geral, como dos empregadores. Pois bem, será que isso é verdade mesmo? Em 2008, a Noruega, local de gravação desse documentário, foi considerado o país com maior igualdade de gênero no mundo, ou seja, o país com maior igualdade de oportunidades, tanto para homens quanto para mulheres. E a curiosidade do pesquisador mostrado neste documentário foi justamente observar qual diferença teria sido gerada no mercado de trabalho, no cenário dessa distribuição dos gêneros em diferentes categorias de profissões após essa constatação. E sabe qual foi a diferença que ele notou? Nenhuma, praticamente nada. Bom, pessoal, essa última semana a internet foi bombardeada com uma série de notícias, das quais algumas eu vou deixar linkadas para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas eu vou ler aqui algumas manchetes caso você não tenha acompanhado. HuffPost Brasil, manifesto de um engenheiro do Google e o machismo em empresas de tecnologia. Tecmundo, manifesto antidiversidade de funcionário da Google causa indignação. El País, vaza manifesto machista de engenheiro da Google contra igualdade de gênero. De todos, a pérola foi do jornal O Globo. Manifesto sexista de engenheiro da Google defende fim de política da diversidade. Eu pesquisei essa notícia em diversos sites e todos apresentam a mesma entonação. Perceba aqui que esses veículos de comunicação não somente admitem a ideia, como tentam vender essa ideia para você, de que houve de fato um sexismo por parte desse engenheiro da Google e que ele estaria defendendo o fim de políticas que visam promover uma igualdade de gênero, mais especificamente entre a empresa Google. Mas será que é essa mesma a história completa? Eu vou deixar linkado aqui para vocês uma outra notícia, uma outra versão dos fatos, traduzida de um site da gringa pelo biólogo Eli Vieira, e vou deixar também o próprio manifesto do funcionário da Google traduzido para que você possa ler e tirar as suas próprias conclusões. Mas alguns aspectos principais dessa treta eu quero delinear aqui com vocês. Primeiro de tudo, ele defendeu mesmo o fim, a extinção da política de diversidade da Google? Vejamos o que ele mesmo disse e você também pode conferir na tradução do manifesto que eu vou deixar aqui embaixo. Eu valorizo a diversidade e a inclusão e não estou negando que o sexismo existe e não endosso o uso de estereótipos. Se não pudermos ter uma conversa honesta sobre isso, então nunca resolveremos verdadeiramente o problema. Notemos aqui duas coisas. Primeiro, está te parecendo aqui que ele está defendendo o fim das políticas de diversidade da Google? De fato, ele está sim tecendo uma crítica a essa política de diversidade da Google, mas existe uma diferença básica entre você tecer uma crítica sobre uma determinada política e você defender que essa política não exista. O que ele está dizendo aqui não é que não deve haver uma política de igualdade de gêneros dentro da empresa, mas que a política específica de diversidade adotada pela Google talvez não estivesse dando muito certo, talvez não estivesse resolvendo verdadeiramente o problema. Se as pessoas, se uma determinada empresa tem essa visão de que essas disparidades nas taxas de ocupação entre homens e mulheres nas mesmas funções é um problema,
ela precisa primeiro verificar quais são as causas desse problema. Todo um trabalho de pesquisa precisa ser feito para verificar o que está gerando este fenômeno. Senão, do contrário, o que você acaba vendo é exatamente o que foi visto não somente na Google, como também é visto em outras empresas que querem resolver esse suposto problema da falta de diversidade nos ambientes de trabalho. Consiste basicamente em forçar a barra para que esse ambiente seja diverso, para que as taxas de homens e mulheres nas mesmas funções seja igual. As pessoas precisam decidir de uma vez por todas se elas querem conquistar o direito à diversidade ou se elas querem impor essa diversidade. Quando você coloca toda a responsabilidade por esse problema de diversidade no sexismo, o resultado que a gente vê é justamente esse. Mais injustiça do que a justiça que eles pretendem fazer. Porque enquanto você acaba privando homens e até mesmo demitindo homens que já ocupam estas funções na intenção de gerar uma diversidade, de gerar uma equiparação nesse local de trabalho, você acaba contratando mulheres ou forçando a barra para que mulheres sejam contratadas para essas funções, quando na verdade talvez elas não queiram exercer esses cargos ou mesmo não tenham a devida capacidade para exercer estes cargos, não por uma mera questão de serem mulheres, mas por uma questão de inclinação pessoal. É o que ele fala aqui no 8º parágrafo. Ele menciona o seguinte: na Google, estamos ouvindo constantemente que os vieses inconscientes e explícitos estão prejudicando as mulheres na tecnologia e na liderança. Evidentemente, mas essa não é a história completa. Em média, homens e mulheres são biologicamente diferentes de muitas formas e essas diferenças não são apenas construções sociais. E aqui ele começa a mencionar uma série de dados que apontam essa informação que ele passa aqui. O que ele está concluindo aqui é basicamente a mesma conclusão a qual chegou o sociólogo pesquisador do documentário que eu mencionei a princípio. Nunca vamos chegar a uma distribuição igual, redonda, de homens e mulheres nas mesmas funções dentro das empresas, porque homens e mulheres são inerentemente diferentes entre si. O nome deste episódio do documentário em questão, como eu mencionei, se chama O Paradoxo da Igualdade, justamente porque o pesquisador não conseguia entender por que essas disparidades no mercado de trabalho se mantinham a despeito das oportunidades iguais para ambos os sexos. A conclusão que ele chegou é que em sociedades igualitárias, ou seja, em sociedades que dão iguais oportunidades tanto para homens quanto para mulheres, o que acaba prevalecendo é a inclinação natural das pessoas. E estas inclinações são diferentes entre os sexos por razões também biológicas e não apenas socialmente construídas. Mais uma vez, ninguém está negando que o sexismo existe, ninguém está negando que o sexismo também é uma variável importante nessas disparidades, porém é importante nós entendermos alguns pontos para que a gente perceba a gravidade do que está envolvido em situações como essa. Primeiro, o sexismo ou machismo não conta a história completa sobre as disparidades de gênero no mercado de trabalho. 2. Como ele mesmo disse no manifesto logo nas primeiras linhas, nós precisamos ter liberdade para tratar honestamente esses problemas. E com certeza, falar honestamente sobre esse assunto não inclui medidas como simplesmente classificar como sexista não somente o manifesto como funcionário da Google e passar esta informação às pessoas pelos veículos de mídia sem sequer traduzir o manifesto para que as pessoas possam olhar e ver por si mesmas. 2. Acusar de machismo, sexismo ou misoginia qualquer pessoa que ouse falar de conhecimento biológico para dizer que nem toda diferença entre os gêneros é mera construção social. E 3.
tentar silenciar qualquer tipo de opinião contrária e tentar calar a boca das pessoas que ousem emitir qualquer tipo de crítica, por mais coerente que seja, dando às pessoas a ideia, a falsa impressão de uma sociedade homogênea, de uma sociedade onde todo mundo pensa igualzinho, quando na verdade o que vocês estão fazendo é usando de medidas autoritárias para manter as pessoas dentro de uma bolha ideológica. É isso que vocês chamam de diversidade e pluralismo de ideias?